Olá, pessoal, como vocês estão? Vamos continuar aqui, né? Falando sobre as equações diferenciais lineares homogêneas de segunda ordem. No outro vídeo, na parte 1, nós vimos o seguinte, que quando nós temos uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, então essa equação terá duas soluções linearmente independentes. E a combinação dessas soluções, a combinação linear dessas duas soluções linearmente independentes, me fornece a solução geral da minha equação diferencial linear homogênea, certo? O que nós vamos ver aqui é um critério simples, certo? É um resultado que vai nos fornecer um critério simples para determinar se essas soluções elas são linearmente independentes. Mas antes de apresentar esse teorema, deixa eu escrever aqui, mostrar aqui para vocês. Vamos ver, né? Uma definição. Então, vamos lá. Sejam f1 e f2, tá? Funções reais e deriváveis. O determinante W dessa função, né? F1 e F2, vamos denotar aqui esse determinante por W, né? F1, F2, derivada de F1, F1', F2'. Esse determinante aqui, que é F1, F2' menos F1', F2, tá? Esse determinante aqui, dada duas funções reais e deriváveis, ele chama-se o Rosquiano das funções f1 e f2. Chama-se Rosquiano das funções f1 e f2, tá? Eu calculei aqui o Rosquiano das funções f1 e f2, mas você pode também calcular o Rosquiano de três funções, de quatro funções, f1, f2, f3 e f4, tá? No caso, por exemplo, que eu tenho três funções. Quem seria o Rosquiano da minha função? Seria, vou escrever aqui, por exemplo, f1, F2 e F3. Quem seria o meu Rosquiano? Eu teria F1, F2 e F3. Eu teria F1', F2', F3'. E aqui eu teria F1, 2 linhas, F2, 2 linhas, F3, 3 linhas. Então, meu Rosquiano seria esse determinante, ok? No caso geral, você vai calcular o Rosquiano de N funções. Você precisa que essas funções sejam deriváveis até a ordem N menos 1. Nesse caso, por exemplo, você tem duas funções, elas precisam ser pelo menos deriváveis, ou seja, uma vez derivável. No caso que você tem três funções, vocês precisam que elas sejam deriváveis de ordem 2, porque vocês viram aqui que nós calculamos esse determinante e precisamos de f duas linhas. No caso de quatro funções, você precisa que elas sejam deriváveis até terceira ordem. Ser derivável, como vocês sabem, vai me garantir que a derivada existe. Eu sempre estou comentando, né, o caso geral, caso no futuro vocês vejam aí em alguns livros, vocês saibam como proceder. Mas como nós estamos trabalhando com equações de segunda ordem, então geralmente eu estou fazendo tudo aqui que envolva equação de segunda ordem, né? Então vamos lá, só vendo mais uma vez a definição. Se você tem f1 e f2 funções, sejam f1 e f2 funções reais deriváveis. Então esse determinante aqui, ele chama Rosquiano das funções f1 e f2. O teorema me diz o seguinte, nosso resultado nos diz o seguinte, teorema. As funções f1 e f2 são linearmente independentes
certo? No intervalo I. Se e somente se Rosquiano de F1 e F2, Rosquiano, né? Escrever aqui novamente, e F1 e F2 for diferente de zero, para algum valor de x em i. Veja que nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com funções em casos gerais, né? Não é obrigatório elas serem soluções de um EDO. Esse resultado aqui, você tem duas funções, você consegue calcular o Rosquiano para qualquer duas funções. E aí, duas funções, elas são linearmente independentes somente se esse Rosquiano forem diferentes de zero. Mas à frente a gente vai ver esse caso quando eu tenho que essas funções são soluções da nossa equação diferencial. Tá, vamos ver um exemplo aqui? Vamos ver alguns exemplos. Exemplo. As funções f1 de x igual a x, f2 de x igual a x quadrado e f3 de x igual a x ao cubo são linearmente independentes em qualquer intervalo i igual a b. Tá? Essas funções, elas são LI. De fato, né? Eu posso usar o teorema. Para verificar se essas funções elas são LI, eu vou calcular o Rosquiano dessas três funções. Eu vou calcular W, né? De x, x2 e x3. Quem é o Rosquiano? É o determinante. Vou calcular o determinante, né? Dessa matriz. X ao quadrado, x ao cubo, a derivada de x. Como eu tenho três funções, elas precisam ser duas deriváveis até segunda ordem, não é? Então, aqui eu vou ter 2x, aqui eu tenho 3x ao quadrado. E aqui eu vou ter 0, 2, e aqui eu tenho 6x, tá? Calculando o determinante dessa matriz, eu tenho que isso é igual a 2x ao cubo, ou seja, 2x ao cubo é diferente de zero para qualquer intervalo AB, ok? Diferente de zero, com A e B diferente de zero, claro, né? Então, esse Euskliano aqui é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, então as funções elas são linearmente independentes. Outro exemplo, mais um exemplo. Tá, esse exemplo aqui seria o 8, tá? Só para não confundir a ordem. As funções f1 igual a x elevado a n e f2 igual a x elevado a n, caso geral, não é? São linearmente independentes no intervalo 1, 2, se e somente se m for diferente de n. Vamos verificar isso direitinho? Para verificar se elas são LI, eu vou calcular o Rosquiano. Vamos lá? Então, eu vou ter aqui. Talvez eu precise, seja melhor mudar aqui de lâmina. Isso, vamos lá. De fato. Vamos calcular o Rosquiano entre as funções x elevado a m e x elevado a n. Tá? Então, eu vou ter que calcular aqui esse determinante, não é? X elevado a m, x elevado a n. Aí, calculando aqui essa derivada, vou até deixar um pouco mais de espaço aqui. Calculando essa derivada aqui, eu vou ter m, x elevado a m menos 1, né?
E aqui eu tenho xn, aqui eu teria n, x elevado a n menos 1. Aí, calculando aqui esse determinante, eu vou ter nx menos 1 vezes x elevado a m, menos, aqui eu vou ter mx elevado a m menos 1 vezes x elevado a n. Ou seja, que é isso aqui, eu tenho n menos m vezes x elevado a m mais n menos 1, certo? Ou seja, observem que esse Rosquiano vai ser diferente de zero, se somente se o n for diferente do m, ok? Então, aqui eu tenho que essas soluções são LI, ok? Deixa eu escrever isso aqui, né? W de x elevado a m e x elevado a n é diferente de zero, se somente se n for diferente de m. Certo, então nós temos aqui, não é? Essa definição e esse teorema, no caso em que f1 e f2 são funções, tá? Então, para que essas funções, para que elas sejam LI, ou seja, linearmente independentes, o Rosquiano dessas funções, elas precisam ser diferentes de zero para algum valor x no intervalo, pelo menos para algum valor nesse intervalo. No caso em que essas funções, elas são soluções, que é o que nós queremos, que elas são soluções da equação diferencial, nós vamos escrever aqui o resultado, né? Correspondente a essa análise do Rosquiano, mas essas funções agora elas são soluções da nossa equação diferencial. Esse resultado, ele vai ser conhecido, ele é conhecido, não é? Como teorema de Abel. Vamos ver o que é que o teorema nos diz. Nos diz o seguinte: se F1 e F2 são soluções da equação diferencial d ao quadrado y dx ao quadrado mais p de x dy dx mais q de xy igual a zero, ou seja, F1 e F2 são soluções dessa equação linear de segunda ordem, tá? Onde nós sabemos que P e Q são funções contínuas, certo? Então, o Rosquiano dessas funções, de F1 e F2 dessas soluções, né, é dado por C vezes exponencial elevado a menos a integral de P de x dx, tá? Onde C é constante. Além disso, o Rosquiano, né, dessas soluções é identicamente nulo, tá? Para todo x no intervalo, certo? Se x é igual a zero, vocês podem ver aqui, se x for zero, isso aqui vai dar zero para todo x, né? Ou nunca se anula, ou nunca se anula em i, nesse intervalo. E é no caso em que o c é diferente de zero. Vamos ler mais uma vez para entender esse resultado. Veja só. Nós vimos que quando eu tenho duas funções, resultado do teorema anterior. Quando eu tenho duas funções, essas soluções serão linearmente independentes se o Rosquiano é diferente de zero para algum ponto no intervalo. Agora eu tenho duas funções que são soluções de uma equação diferencial. O que acontece? Se você tem duas funções que elas são soluções da equação diferencial, linear de segunda ordem, linear
homogênea de segunda ordem, tem que ser homogênea, isso aqui é a cara da equação linear. Então, o Rosquiano é dado por essa formulazinha aqui, é uma constante vezes a exponencial. E, além disso, você pode ver que, quando você tem soluções, o Rosquiano, ele é identicamente nulo para todo ponto no intervalo, ou ele nunca se anula. Ou ele é zero, ou ele não é zero. Tudo bem? Então, isso aqui vai nos permitir calcular o resultado de CLI, né? Porque, por exemplo, você tem duas funções. Você calcula o Rosquiano e ele vai ser igual a zero. Você vai saber que essas soluções, elas são linearmente independentes. E se você tem duas soluções que você calcula o Rosquiano é diferente de zero, elas serão LD, nesse caso. Tudo bem? Vamos demonstrar esse teorema, que é muito importante, tá? E vocês prestem bastante atenção nessa demonstração. Vamos fazer bem direitinho, passo a passo. Vamos lá. Por hipótese, nós sabemos que F1 e F2 são soluções da equação diferencial. Como? Vou escrever assim que é melhor. Como? Por hipótese. F1 e F2 são solução da equação diferencial. Não coloquei número, né, aqui. 7. Certo? Aqui. Então, o que é que acontece? Nós vamos ter aqui, como F1 é solução, nós vamos ter aqui F1 duas linhas mais P de x F1 linha mais Q de x F1 igual a zero, tá? Aqui é a equação 8. E como F2 também é solução, nós vamos ter aqui F2 duas linhas mais P de x F2 linhas mais Q de x F2 também vai ser igual a zero, ok? Gente, vejam só, vocês podem dizer assim, mas professora, no vídeo passado a senhora estava considerando a equação diferencial com A0 aqui, A1, A2, mas lembre-se que a gente já fez essa transformação antes, né? Como A0 é diferente de zero, a gente divide tudo por A0, e P de x é A1 sobre A0, não é? E o Q de x é o A2 sobre o A0, não é? A gente pode transformar aquela equação linear do vídeo passado nessa equação linear. Para quem não está lembrado, é a equação A0x, né? D ao quadrado y dx ao quadrado mais A1 de x, dy dx, mais o A2 de x, y igual a zero. Você pode dividir isso aqui tudo por A0 e chamar 1 sobre A0 do P de x. A gente já fez isso, não foi? Eu vou escrever dessa forma, eu estou escrevendo aqui dessa forma nesse teorema, porque simplifica um pouco, sabe? Na hora de estar fazendo as continhas, os A0s, os A1s, é melhor colocar o P e Q, tá? Por isso que eu coloquei P e Q. Certo, vamos continuar aqui. Só essa observação para ninguém ficar perdido aí. E outra coisa, ao invés de estar colocando d ao quadrado y dx ao quadrado, eu vou botar f duas linhas, tá? Eu tenho certeza que vocês sabem que isso é a segunda derivada em relação a x da função f1. É apenas para não sobrecarregar a notação, tá? Mas eu vou colocar aqui, só por questão de consciência mesmo. Ok? Isso é apenas uma notação. Então, vamos continuar. Eu quero mostrar o seguinte. Eu quero mostrar aqui, se F1 e F2 são soluções dessa equação diferencial, de uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, então, Rosquiano, dessas duas soluções, vai se escrever dessa forma aqui, ok? Vamos lá, vamos calcular quem é Rosquiano. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar essa equação 8 por menos F2. Deixa eu escrever. Multiplicando
a equação 8 por menos F2, temos que... Como é que vai ficar? Eu vou ter menos F2, F1, duas linhas, certo? Menos P de x, F2, F1 linha, menos Q de x, F2, F1 igual a zero. Tudo bem? E vamos multiplicar 9 por F1, tá? Vamos tentar escrever tudo juntinhos aqui, né? Multiplicando a equação 8 por menos F2, para não ter que escrever isso novamente. E a equação 9 por F1, temos que... Certo, já multiplicamos a 8 por menos F2. Vamos agora a 9 por F1. Vai ficar F1, F2, duas linhas, mais P de x, F2 linha vezes F1, não é? Mais Q de x, F1 vezes F2, igual a zero, tá? Vamos chamar essa daqui de 10, essa daqui de 11. Agora, nós vamos somar a equação 10 com a equação 11, tá? Somando 10 e 11. Vamos tentar... Precisamos, né, trazer isso para a próxima lâmina. Ou certamente não iremos lembrar de todos esses termos na hora da soma. Não foi? Foi, né? Demora um pouco, mas... Isso. Vamos... Aqui. Somando 10 e 11. Deixa então eu apagar aqui, né? Para depois vocês não forem olhar a aula novamente e se confundir. Só um minuto, gente. Deixa eu... Sempre a lousa, né? Que demora às vezes um pouco. Pronto, ok. Então, somando essas equações, 10 e 11, nós vamos ter o seguinte. Deixa eu ver, eu vou ter aqui. F1, F2 linhas, menos F2, F1, duas linhas. Certo? Aqui, mais P de x, eu vou ter aqui F2 linhas, F1, menos F2, F1 linha. Tá? Mais o Q de x, F1, F2 linhas, menos F2, F1 linha, igual a zero. Tudo bem? Vamos chamar aqui de 12. Gente, nem pense de adiantar o vídeo e pular a demonstração do teorema, não, que isso é muito importante para vocês. Às vezes cai no exercício e você pode resolver pegando alguma ideia daqui, tá? Então, nada de pular. Ok, nós já somamos aqui. Vamos guardar essas equações aqui, tá? Vejam só. Quem é o Rosquiano entre as soluções F1 e F2? Quem é o Rosquiano dessas duas funções? Nós sabemos que o Rosquiano de F1 e F2, quem é? F1, F2 linhas, né? Menos F', F2. É o determinante que a gente já viu que era aqui, ok? Vamos agora fazer o seguinte. Vamos calcular a primeira derivada, tá? Do Rosquiano. Vamos calcular? Calculando W' de F1, F2. Como é que vai ficar isso? Então, vamos lá, vamos escrever. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá, calculando essa derivada aqui, utilizando a regra do produto. Vai ficar a derivada da primeira, né? F1' vezes a segunda função, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Não é isso? Menos... Vamos tirar o parêntese aqui para
menos, né? A derivada da primeira, vezes a segunda, mais, né? Só que eu tenho esse menos antes. Vai ficar a primeira, vezes a derivada da segunda. Tudo bem? Regra do produto aí. Eu posso cancelar esse com esse e vou chegar aqui que F' de F1, F2, F1, F2 linhas, F2 linhas, duas linhas, menos F1, duas linhas vezes F2, tá? Vamos chamar essa daqui de 13 e essa daqui de 14. Veja só, se eu substituir a equação 14 aqui e a 13 nessa expressão aqui, o que é que eu obtenho? Deixa eu colocar esse sabemos que um pouquinho mais para baixo. Isso. Vamos só substituir. F1 vezes F2 linhas menos F1 linha F2 vai ser o W. Onde é que eu tenho aqui esse termo? Encontrem aí esse termo. Tá aqui, não é? Então, aqui eu teria outra cor. Aqui eu teria o W, certo? W de F1, F2. E aqui, quem eu teria? W'. W' de F1, F2. E aqui a gente escreveu, né, gente? Mas aqui, isso aqui, esse termo é zero, não é? A gente já deveria ter zerado ele, desculpa, passou um pouco desapercebido, ó. F1, F2 menos F1, F2, isso aqui é zero, não é? Então, aqui eu teria que esse termo aqui zera, né, na minha soma. Então, observe aqui, eu teria, então, uma equação diferencial de primeira ordem, né? Eu teria que W' mais P de XW é igual a zero. Vamos escrever aqui. Substituindo deixa eu ver, né, os números da equação. Substituindo 13 e 14 em 12. Substituindo 13 e 14 em 12. O que é que nós temos aqui? Nós teríamos que ômega' mais P de x ômega. Ômega não, desculpe. W, né, gente? É o hábito, né? O hábito de estar chamando ômega aí. Então, W' mais P de xW seria igual a zero. E observe que aqui eu tenho uma equação diferencial em variáveis separáveis. Não é? Ó, aqui eu tenho dW dx mais P de xW igual a zero. Isso implica que, né, dW sobre W vai ser igual a menos P de x dx. Né? Integrando aqui em ambos os membros, eu teria que ln, isso implica, né, que o ln de W é igual a menos a integral de P de x dx mais uma constante. Ok? Agora, aplicando a exponencial em ambos os lados dessa equação, eu tenho que W vai ser a exponencial menos a integral de P de x dx mais a constante. Mas isso aqui é a mesma coisa que a exponencial menos a integral de P de x dx vezes a exponencial elevada a k. Esse E elevado a k eu vou chamar de C. Tá? Que isso é uma constante, né? Elevada a k é uma constante. Então, eu vou ter que W é igual a exponencial de menos a integral de P de x dx vezes aqui a constante, vezes C. Vamos trazer esse C aqui para ficar coisa organizada, né? W é igual a C vezes a exponencial, que era exatamente o que nós queríamos mostrar no teorema. E observe, além disso, uma coisa. A exponencial, ela nunca se anula, não é?
A exponencial, se esse cara aqui for 0, a exponencial é 1. Então, a exponencial nunca se anula. Como a exponencial ela nunca se anula, observem que W vai ser igual a 0, se o C for 0. E vai ser diferente de 0 se o C for diferente de 0. Isso para todos os pontos de intervalo. Ou seja, ou o W é 0, nosso Rosquiano, ou ele é 0, para todos os pontos de intervalo, ou ele é diferente de 0. E tudo isso depende da nossa constante, certo? Vamos escrever aqui esse final, né? Como a função exponencial nunca se anula, então, nosso Rosquiano é 0, se C é igual a 0, e ele é diferente de 0 se C é diferente de 0, tá? E é interessante que o W, né? Esse teorema, ele também nos fornece uma expressão para o nosso Rosquiano, ok? Então, gente, concluindo o teorema anterior que nós já tínhamos, com o teorema de Abel, onde é que nós chegamos? Que para verificar um critério simples, né? Para verificar se as soluções da nossa equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, elas são linearmente independentes, você precisa apenas calcular o Rosquiano. Que esse Rosquiano ou vai ser 0 para todos os pontos do intervalo, ou ele vai ser diferente de 0 em todos os pontos, ok? Vamos ver um exemplo? Vamos lá. As soluções f1 de x igual a cosseno de x e f2 de x igual a seno de x da equação diferencial d ao quadrado y dx quadrado mais y igual a 0 são LI. Não sei se vocês lembram, mas eu pedi para vocês provarem isso lá no vídeo 1, né? Que essas soluções são LI. Agora a gente também vai mostrar isso utilizando agora o nosso Rosquiano. Basta eu calcular e verificar se ele vai ser diferente de 0. Vamos lá. Vamos calcular o Rosquiano. De fato, né? De fato, essas soluções. Vamos lá. O Rosquiano da minha função cosseno de x, seno de x. Isso cosseno de x, a minha função f1, cosseno de x e a minha função f2, seno de x e as derivadas. A derivada do cosseno menos o seno de x e a derivada do seno, cosseno de x. Calculando aqui esse determinante, eu vou ter que isso é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. E cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, nós sabemos que isso é 1. E 1, obviamente, é diferente de 0. E isso é diferente de 0 para todo x. Observe que eu calculei aqui o Rosquiano das minhas soluções e deu diferente de 0 para todo x. Ok? Como, de fato, diz o teorema de Abel. Né? Então, F1 e F2 formam um conjunto fundamental de soluções. E quem seria a solução geral? A solução geral seria a combinação dessas soluções, tá? O Rosquiano é diferente de 0 para todo x real, né? Para todo x pertencente a F. F1 e F2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação. Vamos chamar aqui de equação, sei lá, 16. Da equação 16. Ok, gente? Vamos ver mais um exemplo
tá? Vamos lá. Exemplo. As soluções f1 de x igual a e elevado a x e f2 de x igual a e elevado a menos x, certo? Da equação diferencial d ao quadrado y de x ao quadrado menos y igual a zero são linearmente independentes. De fato, né? Vamos mostrar isso. Calculando o Rosquiano dessas duas funções, dessas duas soluções, eu vou ter que isso seria e elevado a x, e elevado a menos x, né? Eu teria e elevado a x, e elevado a menos x, e aqui calculando a derivada. De e elevado a x é o próprio e elevado a x, do e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. E calculando esse determinante, né? O Rosquiano esse determinante, isso vai ser menos e elevado a zero, menos e elevado a zero, certo? Isso daria menos 2. E menos 2 é diferente de zero, ou seja, de fato, essas soluções elas são linearmente independentes. E caso existam outras soluções, vocês irão ver que elas são combinações lineares dessas soluções, ok? Gente, vou deixar aqui uns exercícios para vocês. Lembrem que o combinado é que vocês façam os exercícios para o nosso meeting na segunda-feira, tá? Isso, na segunda-feira. Os exercícios vai ser do Boyce, tá? Boyce de Pruma, página 86. Vejam só, do exercício 1 a 8, vocês podem escolher 3 itens, tá? Escolha os 3 itens, de 1 a 8. Sei lá, o número 1, 2, 3, tá? 1, 5, 7, vocês que escolhem, tá? E também nessa mesma página, 86, vocês devem fazer. Esses aqui não podem escolher para fazer mesmo, tá? 9, o 10º, 11º, 12º e o 13º. Na página 87, tá? Vocês devem escolher 2 itens aqui. Do 15º ao 18º, vocês podem escolher aqui 2, né? 2 itens. E também devem fazer ainda na página 87 as questões 19, 20, 22 e 23, ok? Então, aí, aproveitem que vocês terão muito tempo essa semana, é a semana livre, né? Bem livre, então vocês podem aí fazer esses exercícios, ok, gente? Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.